paz do Senhor Jesus, muito feliz de você estar aqui recebendo mais uma vez esse vídeo referente ao estudo do livro de Neemias. Para você que está chegando agora e está recebendo esse primeiro vídeo refere-se ao capítulo 5, que a gente vai iniciar hoje. Mas se você, esse é o primeiro vídeo que você assiste, eu sugiro que você volte lá no canal e você procure o vídeo da introdução. E aí todos eles estão marcados, estudo de Neemias, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, e aí sim vai chegar nesse capítulo 5. Eu ainda não sei em quantas partes eu farei ele, se vai ser de 2 vezes ou se vai ser de 3, como foi o capítulo 4. Mas o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos conduzir para esse estudo. Outra coisa que eu também ia dizer, não deixe de estudar, não deixe de ler, não deixe de estar com um bloquinho de anotação, de consultar as referências, de fazer uma leitura do capítulo, porque é um estudo, então o estudo requer uma via de mão dupla, tanto para mim que estou aqui gravando para vocês, quanto para vocês que estão assistindo, né? É importante vocês fazerem a leitura da Bíblia, fazerem a leitura do capítulo, né? E estudarem junto comigo. Eu não sei tudo, né? Estamos juntos aqui para aprender. E eu fico muito feliz quem está chegado até aqui. Já estamos no 5. É um período que a gente sabe que Deus tem feito muitas coisas. É um período que a gente ainda está em isolamento social, as coisas estão começando a abrir, mas a gente ainda está naquele período de incerteza que a gente não sabe o que vai acontecer, se vai vir uma nova onda, se não vai, que o Senhor nos guarde de tudo que tiver de vir. Então, por conta disso, muitos ainda estão em casa, então com mais disponibilidade, né? Muitos sem poder frequentar a igreja ainda, porque ainda tem o grupo de risco que ainda não pode frequentar, então com mais tempo de ouvir, de estudar, de poder ter acesso à palavra de Deus pela internet, né? E esse estudo vem com esse viés. Mais um acesso, mais um momento, mais um estudo, né? Para você aprender mais da palavra e se dedicar, tá bom? Então hoje a gente dá início ao capítulo 5 do livro de Neemias. Esse vídeo vai ser referente à parte 1. E eu vou começar a falar. Nós terminamos o capítulo 4, foi um capítulo muito rico, foi um capítulo muito abençoado. Eu confesso que eu fiquei, depois que eu gravei o último vídeo, eu ainda fiquei mais 2 semanas meditando em tudo aquilo que a gente aprendeu. Foi um capítulo muito rico, um capítulo que me abençoou muito, um capítulo que eu pude viver na prática muitas coisas que estavam ditas lá. Então a gente sai de um capítulo onde fala que as pessoas se reuniam em família, uma mão na arma, uma mão no utensílio de fazer a obra, outra mão na arma para poder se defender, todo mundo vestido com a roupa, sem se desgrudar, em guarda todo o tempo, o dia todo, por todo aquele período. A gente também chega aqui no capítulo 5 sabendo que o muro já tinha sido construído até a metade. Então até metade do muro tinha sido construído, a peleja dos opositores, as pessoas vindo, querendo parar a obra, querendo constranger aqueles que estavam na obra, querendo oprimir, ameaçando de vida, com zombarias, com com tudo que eles podiam. Eles estavam ali e a todo tempo eles estavam prontos, de maneira que o povo que estava na obra também tinha que estar pronto, tinha que estar preparado. Uma mão na obra, outra mão se protegendo com a espada, né? Se segurando com a palavra, né? Da mesma maneira eu falei que nós temos que ser uma mão na palavra do Senhor, outra mão realizando as nossas tarefas, uma mão na palavra do Senhor, outra mão você cuidando da sua casa, cuidando do seu filho, cuidando da sua família. Você não pode abrir mão disso, né? Então a gente sai desse contexto de sabermos que estava todo mundo ali com a mão na obra, com a mão no muro, sem poder largar, inclusive Neemias, que ele pegou com ele, e ele também estava na mesma situação. E a gente chega no capítulo 5, onde o primeiro versículo já nos chama a atenção logo na primeira frase. E eu vou ler o versículo de 1 ao 3, que diz assim: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas
que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas hipotecamos para tomar trigo nessa fome. A gente já vira o capítulo 5 pensando, lendo sobre o clamor, pensando e vendo a opressão que aquele povo estava vivendo. Do que eu falei para vocês, haviam aqueles que estavam lá no muro. Lembra que eu falei para vocês lá, por isso que é importante voltar, se você chegou nesse vídeo, é importante você voltar alguns vídeos para você poder entender o contexto. Nós havíamos dito que quando o povo havia chegado em Jerusalém, quando eles vieram lá com Esdras e quando veio antes também, na primeira leva, eles não fixaram suas moradias em Jerusalém, porque Jerusalém estava assolada, estava destruída, os muros, o templo, tudo. Eles fixaram suas moradias nas cidades ao redor. Quando Esdras vem para construir esse muro, Esdras vem para construir o templo, para reconstruir o templo. E todo mundo toma a mão da reconstrução do templo, que foi parada, que precisou voltar, que houve uma peleja tremenda. Eu vou fazer ainda um vídeo sobre esse estudo. E que foi uma peleja tremenda para poder concluir a construção do templo. Quando Neemias ele ouve dizer que os muros ainda estão derribados, que o povo tá sofrendo, porque lá no capítulo 1 eu falo que porque os muros derrubados, naquela época, os muros significavam a proteção dos deuses para os outros povos. A partir do momento que o povo de Israel estava dentro, tinha a sua cidade assolada, tinha o seu templo, estava morando ao redor, mas a cidade de Jerusalém, que é considerada a cidade deles, e não tinha muro, não tinha proteção, o que aconteceu? Os povos começavam a zombar, eles estavam sendo envergonhados. Quando Neemias ouve isso, ele se entristece, e aí é quando Deus coloca no coração dele o desejo dele voltar para reedificar, porque ele não poderia estar lá servindo ao rei como copeiro do rei e vendo seus irmãos passarem constrangimento. Então esse é o contexto, e a gente chega aqui. Então o povo morava não em Jerusalém, morava nos arredores, não em Jerusalém, mas nos arredores. Quando eles precisaram fazer a obra dos muros, e lembra que eu falei, cada um pegou a parte do muro de frente à sua casa, só que não é de frente à sua casa atravessando a rua, é de frente à sua casa na direção, mas mais à frente, porque se são cidades diferentes, tem aquela distância de cidades. Os que iam estar lá trabalhando junto com Neemias na construção do muro eram os homens, os jovens, né? Muitas mulheres também, mas e o povo que ficava? Com as crianças, com as casas, com as terras, com as fazendas. Ficou umas outras pessoas. E esse povo que ficou é esse povo que vem clamar. É justamente esse povo que estava morando nos arredores, é esse povo que levanta o clamor. É esse povo que não tinha mais o alimento para dar. E eu vou ler algumas coisas aqui que eu anotei referente a esses 3 versículos. Era um tempo de escassez, fome, falta, apesar do muito trabalho. Porque estava todo mundo engajado na obra lá no muro. Então, se eles precisaram se dividir, alguns para ir para a obra, outros para ficar em casa, tanto sobrecarregou quem estava na obra do muro, porque tinha que estar todo o tempo com uma mão na arma, uma mão nos utensílios do muro, tanto sobrecarregou quem ficou em casa, nas cidades, nas fazendas, na cidade, no cuidado com o gado, no cuidado com os filhos, no cuidado com tudo que eles tinham. Por quê? Não tinha mais essa outra pessoa que podia contar, né? Os homens, os jovens e as mulheres, algumas mulheres também, haviam ido. E como tinha uma certa distância, como eu falei da cidade, eles não iam e voltavam, eles iam e ficavam acampados. Ao mesmo tempo que o povo que ficou com certeza, as mulheres, as mães, né, nesse sentido, os filhos, as crianças pequenas, os adolescentes, os idosos. Quem ficou para cuidar desses, e para cuidar desses, começou a ter a falta. Começou a faltar o alimento. Começou a eles não terem o trigo para fazer o pão,
para poder alimentar. Então, eu anotei, comparando e muito com o tempo que a gente tem vivido hoje, que é um tempo de mais escassez, não se compara nem um terço com o tempo que eles viveram, que era muito mais pesado, mas a gente também tem vivido num tempo mais escasso, um tempo mais difícil, né? Muitas pessoas perderam o trabalho nesse distanciamento social. Muitas pessoas agora precisam trabalhar horas a mais para poder compensar o salário que recebe. Eu até notei isso. Trabalho antes remunerado, ou se trabalhando bem mais por menos, ou trabalhando-se bem mais horas para ganhar o mesmo salário de antes. Mesmo aqueles que trabalham em home office. Você percebe que trabalha-se mais pelo mesmo valor que se trabalhava antes, num horário menor, né? Porque não tem mais aquele deslocamento de ir e vir, né? Mas aí, como está em casa, acaba trabalhando-se mais, trabalha até fim de semana, né? Então acaba se trabalhando mais pela mesma quantia que se ganhava antes, vamos botar, né? E sem o privilégio de poder, sem as regalias de sair, de passear, de fazer uma festa, de comemorar, de viajar, né? Então é um tempo que eles não tinham isso. Hoje a gente está mais privado disso, porque as coisas ainda estão começando a abrir o comércio e tudo mais, então a gente ainda está nesse histórico e a gente percebe que todo mundo mais recluso, todo mundo mais em casa, né? E aí quando fica mais em casa, você come-se mais. Quem não percebe isso? Eu percebo isso. Olha, aqui em casa somos 3, né? Eu tenho um menino de 9 anos, meu Deus do céu, é uma fome assim que, né, você termina de dar o almoço, tem um lanche, termina do lanche, é o lanchinho que acho que é referente à escola, que ele estuda de tarde, né, aí tem o lanche de novo, aí depois tem a janta, depois da janta tem a ceia. Então, a gente percebe, a gente vai ficando em casa, a gente fica ansioso, a gente come mais ainda, dá uma coisa, né, uma ansiedade, e aí você não tem o recurso que você tinha antes, porque você perdeu o trabalho, porque você não sai para vender, mas não vende o que conseguia vender antes. E você tem que se sobrecarregar mais ainda. E quem está em casa tem que agir com sabedoria para poder lidar com o que tem, para não ter desperdício. Então a gente está vivendo num tempo onde a gente precisa compartilhar aquilo que a gente tem. Não adianta você juntar para si, sendo que se você está passando dificuldades, outras pessoas estão passando muito mais dificuldades. E de repente você está passando dificuldade, você está num enfrentamento difícil, mas o salário não foi cortado. Tem pessoas que tiveram o salário cortado, tem pessoas que tiveram perdido os salários. Então estão numa dificuldade muito maior. E aí o que nós podemos fazer? Qual a função que nós temos que ter? E aí, a partir disso, é esse contexto. Haviam aqueles que tinham uma situação melhor. Isso sempre existe, desde muito tempo. E esses que tinham uma situação melhor, era quem tinha o poder. E quem não tinha, tinha que sujeitar aqueles que tinham, né? Então, o clamor, quando fala aqui, é contra os líderes, é contra aqueles que tinham, era contra os magistrados, era contra os nobres que emprestavam dinheiro para eles poderem pagar os impostos, porque eles precisavam pagar impostos. Mas emprestavam com juros altíssimos. Com juros altíssimos. E vem o clamor das mulheres, por quê? Porque sua maioria era mulher que ficou nas casas, porque os homens estavam nos muros. Olha a importância da mulher. Olha a importância de quem fica na casa. Olha a importância de quem precisa manter, suportar para quem saiu. Olha a importância de quem tem que ficar e arrumar a casa, cuidar das coisas e administrar o que tem daquele que precisa sair para trabalhar. Aquele que precisa sair para vender, aquele que precisa sair para fazer a obra, aquele que precisa sair para evangelizar, aquele que precisa sair para ministrar. E aí aquele que fica? Aquele que fica tem que administrar bem o que se tem. Tem que dar conta das coisas, né? Tem que ensinar o devido à escola das crianças, que a gente está aí nessas aulas online, que é uma loucura. Tem dia que eu passo a tarde fazendo os exercícios, tem dia não, durante a semana, de segunda a sexta. Passo a tarde fazendo exercício com meu filho. E ele tem aula de manhã também. Então, a gente precisa, quem está ficando hoje, eu estou ficando em casa, eu preciso administrar. Eu preciso ter essa consciência de administrar e administrar bem. E aí, continuando.
O que aquelas pessoas estavam clamando, o que aquelas pessoas estavam precisando, não é o que a gente hoje quer, não. Eu vou botar, vou me incluir, porque hoje a gente quer passear no shopping, a gente quer voltar a encontrar as pessoas, voltar a se reunir. A gente vê aí as pessoas desesperadas, colocando post nas redes sociais, no status, que não aguenta mais, tá na quarentena, que não aguenta mais a situação, que quer sentar no restaurante, comer. Amados, amadas, aquele povo queria trigo para comer. Aquele povo não tinha o que alimentar os próprios filhos. Aí a gente fica nesse tempo de distanciamento social, nesse tempo de quarentena, nesse tempo que pode sim estar faltando. Na minha casa também. Mas aí eu fico murmurando e reclamando, porque eu não posso dar um passeiozinho, porque eu não posso ir na praia, porque eu não posso ir no parque, porque eu não posso ir no shopping dar uma volta, tomar um sorvete, porque eu não posso ir no cinema. Coisa mais fútil, porque eu não posso ir no teatro. Enquanto aquele povo que estava ali clamando, porque ele não tinha o que dar de comer para os filhos. Uma mãe não tem o que dar de comer para os seus filhos. Uma mãe abrir a despensa e ver que não tem. E não tem o que dar. Naquele tempo não tinha controle de natalidade não, gente. Quem tinha filho tinha aquele monte de filho. A gente sabe disso. Não tinha esse controle que a gente tem hoje. Eu tenho um. E às vezes é difícil ter para um. Você pode ter 4, 5, pode ter 3, pode ter 2, pode ser você e seu marido, você está passando dificuldade. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo de escassez. E a gente precisa saber lidar. Mas não se compara nem um pouco com o povo que estava edificando. Porque aqueles que ficaram nas casas também edificavam. Porque tiveram que ficar para os outros saírem. Então não desmereça se você fica em casa para o seu marido sair para trabalhar. Se você fica em casa, se a sua esposa sai para ministrar. Se você fica em casa para poder outros saírem, para o seu filho sair, para poder assistir, você fica. Você que fica tem uma importância muito grande. Nós que ficamos nos lares, em casa, temos uma importância muito grande. E aí você tem que saber administrar você que fica. Né? E continuando. O que eles estavam querendo era simplesmente comida, eu anotei aqui. O básico para viver. A gente tem mais do que suficiente. Você tem mais do que suficiente. Você não precisa do básico para viver, com certeza. Você tem internet para assistir esse vídeo? Eu tenho internet para subir esse vídeo? Então eu tenho mais do que o básico. Quando a gente vê as mulheres levantar o clamor, pois essas estavam dando conta de muitas coisas, eu anotei, além dasquelas que saíram para a reconstrução. Por quê? Cabia às mulheres, como eu já falei, manter os lares, as posses, e quantos homens estavam na obra em Jerusalém. Então, o clamor delas é porque não tinham o que dar de comer para os filhos, para as filhas. E haviam aqueles que tinham muito e que estavam emprestando e com juros altíssimos. Nada mais atual do que a gente vive hoje, porque quem tem, às vezes guarda para si. Quem tem, ao invés de abrir sua despensa e repartir, deixa vencer, às vezes joga até fora. E não manda para a campanha do quilo da igreja. E não reparte com quem tem, não precisa você perguntar, você está precisando? Não, arruma e manda. Pede a Deus que Ele vai te falar quem precisa. Eu já passei por situações de que Deus tocou no meu coração que era para eu levar, assim como eu já passei por situações que trouxeram para mim. E sem eu precisar pedir. Mas sabe qual é o problema? A gente se limita na nossa força, na força do nosso braço, naquilo que a gente pode pegar, naquilo que a gente pode fazer, para aquilo que a gente pode pedir. Ao invés da gente direcionar as nossas orações, nossa fé, nosso empenho para Deus. É Ele quem pode todas as coisas e é Ele quem vai fazer por mim e por você todas as coisas. É Ele que vai, Ele é o nosso pastor. É Ele que vai nos dar a provisão. Não é ninguém, não é contar, porque fulano pode... Não, é o Senhor. E o Senhor vai usar uma pessoa que vai te abençoar. Quando a gente se dedica a fazer a obra de Deus, o que fala? Que a bondade e a misericórdia elas nos seguem e as bênçãos nos alcançam. Não é nós que vamos correr atrás das bênçãos, as bênçãos vão nos alcançar.
Mas quando? Quando a gente se posiciona. Vamos lá ler o 4 e o 5 para a gente tentar avançar um pouco mais. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras, as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são todos bons como os deles. E os que se sujeitam nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ou seja, era um tempo de tamanha escassez e falta e fome que eles precisavam empenhar e hipotecar os seus bens. E naquele tempo havia na Torá, eu até vou ler daqui a pouco uma parte para vocês, que é mais histórica, que havia essa possibilidade da pessoa servir como escravo, como servo por um demasiado tempo em troca de receber empréstimos de dinheiro. Havia até a possibilidade de você, naquele tempo a veste era muito importante, de você dar a sua veste como garantia. Então o tempo é esse, escassez, falta. Né? Os que tinham, o que acontece? Ao invés de quem tinha repartir, quem tinha emprestava e emprestava com juros altos. E aí eu vou ler um pouquinho do que eu escrevi. Um tempo de tamanha iniquidade desperta o clamor. Bens hipotecados em troca do básico. Dinheiro emprestado até para pagar os tributos, impostos sobre os que tinham. O desespero era tanto que hipotecavam seus próprios filhos, principalmente as filhas, pois os homens estavam na obra do muro. Imagina você ter que hipotecar um filho seu. Hipotecar não, colocar como escravo, né, como servo. Garantia daquela vida de ir para casa do outro servir. Imagina isso, imagina uma situação dessa. E a gente fica reclamando do que a gente vive, e a gente fica reclamando do que a gente não tem. E a gente é tão fútil. Sabe, eu digo isso não é só pra você não, pra mim também. Às vezes a gente pede umas coisas pro Senhor que a gente devia ter vergonha. De tempos difíceis de pessoas que talvez estejam vivendo hoje. Não é um terço do que é aquilo que a gente vive nas nossas casas. E aí a gente olha só pro nosso umbigo, pra nossa situação. E aí quem tem, ao invés de repartir, quem tem cobra juros. Quem tem, ao invés de falar, não, você não precisa deixar sua filha como escrava. Não, me dá aqui que eu quero ela como escrava. E escravo tem direito de quê, gente? Escravo de quê? Eu não faço ideia. Eu não quero nem pensar. Eram o quê? A maioria das mulheres que eram escravas? Sim, porque a grande maioria dos homens foram para a obra do muro. Então quem ficou? As mulheres, as filhas. Que coisa triste. Sabe? Que tempo triste. De encher a nossa mente, o nosso coração do tempo que a gente está vivendo agora e que a gente acha que é uma opressão, que é um tempo difícil. É sim, porque muitos tiveram perdas de pessoas e a perda da vida é uma das coisas mais importantes. Tem pessoas que perderam familiares por esse coronavírus. Eu perdi meu pai sim, mas não foi por coronavírus, mas foi um tempo de perda, de luto que a gente ainda está passando. Mas aquele tempo, as perdas era de família, era de filho. Tem ideia de um filho? Pensa no teu filho. E seu filho ser escravizado. Para você poder ter o pão para dar para outros. É muito triste. É algo além do que a gente pode imaginar. E aí o que eu tenho, eu junto, me desculpa, mas Deus está me impelindo a falar. Eu junto, eu quero, eu não penso no próximo. Eu não penso em repartir. Se eu tenho muito, eu posso repartir. E não, eu quero para mim. E quando eu empresto com juros ainda. Que tempo é esse? Isso só me mostra que, assim, o amor, cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o amor? Né? E vou continuar lendo aqui para dar
continuidade. Nesse tempo caía sobre os ombros das mulheres o peso de ter que sujeitar os seus. Eu fiquei pensando, meu Deus, como deve ter sido difícil para aquelas mulheres sujeitar uns pelos outros. Ver suas filhas como escrava, como evitar uma opressão. Então, cada qual estava lutando a sua peleja. Cada qual estava lutando. Muitos no muro, nas ameaças, nos opositores, outros em casa, na falta da provisão do dinheiro para as contas. Quantos hoje não têm dinheiro para suas contas? Não tem dinheiro para a luz, não tem dinheiro para a água, não tem dinheiro para o pão, não tem dinheiro para vestir. Porque assim, nós adultos a gente fica sem roupa há muito tempo, mas a criança que cresce assim, que cresce de uma maneira hiper acelerada, meu filho já tá aqui, ó, já tá aqui em mim, já tá calçando mais do que eu. Então como não ter para vesti-lo? Porque o que ele tem já não cabe. Então imagina aquela situação, imagina aquele povo vendo aquela opressão, de ver o que você tinha, ter que empenhar. E aí tá morando de aluguel, né? Empenhado. O que você tem não é mais seu, é empenhado. Meu pai falava muito isso, que ele não gostava de ter empenhado, tanto que ele quis ter a casa dele, ele não gostava desse negócio de empenhado. Não se empenha, eu sempre falava isso pra mim, coisa de lição. Não se empenha, minha filha, tem a sua casa. Esse negócio de aluguel, esse negócio de coisas, ele não gostava, não se empenha, não faça conta além do que você pode pagar. Ele sempre teve muito isso, ele deixou esse ensinamento. E falava muito pra mim isso. E aí você se empenha e você não tem. E aí você já vendeu, já hipotecou tudo que você tinha, já tá no patamar de ter que sujeitar os filhos à escravidão. E você não tem o que fazer, você não tem opção. Então o clamor, imagina, quando a gente lê lá no primeiro, a gente não tem ideia, a gente passa o versículo corrido. Mas quando você lê o contexto do capítulo 5 e você pensa nesse clamor, pensando em tudo isso que eles precisavam fazer, você entende. O clamor fala da desigualdade que havia. E o que eles poderiam fazer diante dessa desigualdade, né? Então, quem fica em casa precisava lidar com a falta, precisava administrar bem. Você que está em casa, e o seu marido sai para trabalhar, você, marido que está em casa, e a mulher sai para trabalhar, você precisa administrar bem o que tem. Você precisa usar com sabedoria, você precisa economizar. A gente está num tempo que tem que economizar, porque as coisas estão escassas. Então, a gente tem que administrar bem. Não há como comparar, anotei aqui, não há como comparar a opressão vivida pelo povo, mas nos mostra que os tempos são difíceis e que talvez o presente não represente nem um terço do que foi vivido naquela época da reconstrução do muro, mas que a gente pode imaginar e a gente pode sentir. Muitos estão sentindo, talvez você não esteja sentindo, porque tem tudo na sua casa, mas talvez alguém esteja sentindo. Então o meu convite nesse momento, eu vou parar por aqui. Eu queria falar algumas coisas da parte do ano do jubileu, do ano sabático, mas eu vou deixar para um outro porque ficou muito grande já tem quase 30 minutos. Eu queria deixar para você a seguinte lição para essa semana. Você ora na sua casa, feche seus olhos. Abra sua despensa, sabe? Abra seu armário, suas coisas. Vê se tem alguma coisa ali que você não usa. Vê se tem alguma coisa ali que eu guardei, não cabe, não visto há muito tempo. Peraí, deixa eu olhar aqui, minha despensa. Peraí. Separa, faz uma sacola. Pede para Deus te mostrar para quem dá. Você pode fazer essa lição? Essa é a lição de casa. Você vê do que você tem. Não quero que você vá no mercado comprar, não. Quero que você veja o que você tem na sua casa. Se você não tem coisas, a sua despensa tá no básico, que só tem o que te mantém, vai lá no seu armário. Vai lá no armário do seu filho, no seu marido. Alguma coisa você tem para dar. Eu quero que você tire daquilo que você tem. E você separe e peça para Deus te mostrar para quem você vai abençoar. Amém? Que fique essa lição. Estudo da Bíblia não tem que ser um estudo que a gente vai ler e não vai pôr em prática, não. A gente tem que pôr em prática. Que Deus te abençoe e te fortaleça. E mude o seu olhar, porque Ele tem mudado o meu olhar. Eu tenho aberto o pouco que eu tenho. Essa semana eu falei com meu marido, Senhor, eu falei, não parece nem que a gente recebeu uma cesta, né? Porque a gente saiu abençoando,
Mas amém. E Deus foi ministrando no meu coração. Você tem o básico que você precisa, você não precisa além disso. Então que a gente possa viver assim, crendo que aquele que a gente serve não vai deixar faltar. Mas que também eu não preciso juntar de modo tão demasiado que talvez outro esteja precisando daquilo que está me sobrando. Então fica a lição. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.